essa frase me tocou muito, né? A pessoa colocou assim, ó, sou formada cabeleireira há 10 anos, mas eu desisti de trabalhar com cabelos, apesar de ser meu sonho. Então, olha só, a pessoa há 10 anos investiu num curso, fez lá as aulas, se formou, mas ela não consegue trabalhar com cabelos, apesar de ser o sonho dela. Que tipo de medo é esse que faz a pessoa parar, que faz a pessoa travar e não conseguir trabalhar com cabelos? Pode ser que você já esteja formada no curso de cabeleireira há tempos, mas você ainda não consegue se sentir segura na profissão porque você sabe que é uma responsabilidade trabalhar com cabelos, né? Você sabe que existem muitas variáveis aí, né? E isso acaba te frustrando porque você sonha em trabalhar com cabelo, mas você não se sente segura e isso te frustra. Existe um medo que está aí escondido nesse processo e que está te impedindo, né, de trabalhar com cabelos. E eu quero te ajudar a vencer esse medo que faz muita gente desistir. Então fica comigo hoje que você vai saber qual que é esse medo e como é que você faz para vencê-lo. Meu nome é Luma Sakamoto, eu sou cabeleireira, sou tricologista e eu tenho esse propósito aqui no Cabeleireiro Integrativo de ajudar você que é aspirante ou já é profissional, já fez um curso, né, como cabeleireiro, a sair do zero à escovação perfeita. O Cabeleireiro Integrativo é um projeto que é bastante... tem uma audácia, né, grande da gente querer trazer um novo conceito para a área da beleza, mas eu acredito que a gente tem que começar da base, do fundamento. Por isso que eu falo tanto de escovação, tá? A gente precisa entender sobre cabelo, a gente precisa entender sobre cosméticos, a gente precisa ter técnica de escovação para que o seu trabalho seja algo que vai favorecer a autoestima, a estética da pessoa, mas que não vá danificar o cabelo da cliente, né? Nem o seu próprio cabelo. Quando a gente entende onde que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa melhorar, é uma consequência a fidelização da cliente, é uma consequência a gente ter mais qualidade técnica e como lá no final a gente consegue conquistar o reconhecimento e também consegue conquistar uma agenda cheia, tá? Outra coisa importante antes da gente tocar o assunto é que quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, você ajuda demais o canal. Por quê? Você amplia, né? Amplia o alcance dessa mensagem. Então, por favor, clica aqui, dá dois toquinhos para você curtir, comenta, compartilha, porque aí você vai colaborar demais para o canal chegar a mais pessoas. Qual que é o assunto do dia, né? Eu estou falando sobre um medo que faz muita gente desistir de aprender a escovar cabelo, mas também a gente consegue aplicar essa ideia em vários âmbitos da nossa vida, tá? Qual é o medo que vocês acham, que medo que eu vou falar, que faz as pessoas desistirem? Sobre qual medo vocês acham que eu estou falando? O que você percebe que é um grande impeditivo para uma pessoa aprender alguma coisa, como, por exemplo, escovar cabelo? Mas a gente pode aplicar também isso para cortar cabelo, às vezes colorir. Qual é esse medo? Eu quero ver o que as meninas estão pensando a respeito disso, quem está acompanhando. Porque o que acontece, né? A gente recebe os comentários, a gente recebe dúvidas, a gente faz pesquisa, né, com o pessoal que está acompanhando o cabeleireiro integrativo para entender melhor quais as necessidades que as pessoas têm. E esses dias eu estava lendo lá, até falei, caramba, né?
poxa vida, essa frase me tocou muito, né? A pessoa colocou assim, ó, sou formada cabeleireira há 10 anos, mas eu desisti de trabalhar com cabelos, apesar de ser meu sonho. Então, olha só, a pessoa há 10 anos investiu num curso, fez lá as aulas, se formou, mas ela não consegue trabalhar com cabelos, apesar de ser o sonho dela. Então, eu quero que vocês me falem aí, o que vocês acham? Que tipo de medo é esse que faz a pessoa parar, que faz a pessoa travar e não conseguir trabalhar com cabelos? Tem muita gente que para, que literalmente trava, que não consegue evoluir por medo de errar. Mas assim, não é só um medinho, não, tô com um pouco de receio. Não é receio. Tô falando de um medo, assim, de pavor que a pessoa tem quando ela pensa que ela vai errar, que ela trava. Então, hoje, o que eu vou falar para vocês é sobre o medo de errar, esse pavor que faz a pessoa literalmente desistir, tá? Eu vou contar uma estratégia para vocês vencerem isso. Então, fica comigo até o final que eu vou contar uma estratégia de como você faz para vencer esse medo de errar, tá? Mas vamos entender o seguinte, né? O que é esse medo de errar? Então, é quando a pessoa literalmente ela não consegue sair do lugar, que faz ela parar. Só que, às vezes, a gente fala assim... como é que eu posso explicar isso para vocês? O que acontece nesse processo tem muito a ver, lógico, que com a parte emocional, mas existem também formas de pensar, né? Então tem formas de pensar, tem essa questão do sentimento da pessoa e tem também a questão de habilidade. Então, quando a gente fala desse medo de errar, ele tem aí algumas vertentes, tá? Mas não é só quando a pessoa está com receio, não, é quando ela realmente para. E aí isso frustra, tá? Então, o que eu quero dar de exemplo para vocês, eu acho que vai ser já vai ser bem ilustrativo, ó. Tem uma história muito interessante que uma vez eu compartilharam comigo, eu achei muito, muito bacana. A história é a seguinte: era uma vez 2 oleiros. Então, sabe a pessoa que faz vasos, tá? E tinha esses 2 oleiros que eles tinham que entregar o melhor vaso. Eles tinham que entregar o melhor vaso que eles poderiam em 30 dias. Então, a história é o seguinte: tinham 2 oleiros, 2 pessoas que fazem vasos, e o objetivo final desses 2 oleiros era entregar o melhor vaso que eles poderiam em 30 dias. Aí, desses 2 oleiros, a gente teve 2 comportamentos diferentes. Um fez um vaso por dia. Então, ele fez um vaso por dia durante esses 30 dias. E o outro, ele queria fazer o melhor vaso. Então, ele fez um vaso em 30 dias, tá? Então, 2 oleiros, um deles foi fazendo um vaso por dia, por 30 dias, e o outro fez um vaso em 30 dias. Aí eu pergunto para vocês, qual vaso de quem que ficou melhor? O vaso do primeiro, que fez 30 vasos no total dos 30 dias, na verdade, né? Ou aquele que fez um vaso em 30 dias? Eu quero jogar essa reflexão aí para vocês. Eu vou fazer um comparativo disso, né? Quem que vocês acham que entregou o melhor vaso? Aquele que praticou bastante, que fez 30 vasos em 30 dias, ou aquele que fez um vaso ao longo de 30 dias, aquele que levou muito tempo para fazer um vaso? A gente pode trazer isso, né, essa situação, para também, por exemplo, um médico. Né? Imagine se isso fosse uma cirurgia, se fosse um médico. Você confiaria num médico que em 10 anos fez uma cirurgia,
Ou você confiaria mais no médico que fez 10 cirurgias, por exemplo, em um mês? Tá? Eu meio que já tô dando a dica para vocês como vencer esse medo de errar, né? Essa paura que muitas pessoas têm em errar, tá? Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Eu vou compartilhar também um exemplo aqui, que a Ju trabalha comigo, né? Então, a Ju sabe bem o esforço, o trabalho que é para a gente conseguir montar isso tudo, trazer conteúdo de qualidade que realmente transforme a vida das pessoas, né? E a gente tem, né, aperfeiçoado cada vez mais os nossos processos de trabalho. E a Ju, mais do que ninguém, sabe que, né, uma vez que a gente faz 30 vasos, 30 conteúdos, uma vez que a gente faz 30 processos, né, 30 roteiros, a gente vai fazer muito melhor do que a gente passar um mês para fazer um conteúdo, para fazer um roteiro. Então, muitas vezes o ritmo aqui acaba sendo bem intenso, né? Mas só que a gente percebe que existe um valor muito grande em você repetir o processo, né? Então, um caso do oleiro, repete o vaso, repete, faz mais um vaso, faz mais um vaso, faz mais um vaso. Em 30 dias, o vaso dele muito provavelmente vai ser melhor do que um que passou 30 dias tentando construir um único vaso perfeito, tá? Então, eu percebo isso, que o medo de errar, ele está muito, muito atrelado à insegurança da pessoa por ela não ter feito aquilo quantas vezes ela deveria fazer. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas é fácil falar isso, você tem experiência, né? É fácil falar como não ter medo de errar. Só que assim, o medo de errar, ele sempre vai aparecer, mas ele vai gritar quando você não tem prática o suficiente. Eu até trouxe a nossa amiga aqui hoje para a gente dar mais exemplos específicos dentro da escovação, né? Então, vou dar exemplos para vocês bem práticos mesmo, que vocês podem fazer hoje já. Então, toda vez que você fala para a pessoa, fala assim, ela está falando de medo de errar, mas ela já tem experiência. Sim, a experiência, ela é a prática. A experiência tem a ver com repetição. E com a repetição, a gente consegue melhoria. É mais importante você evoluir do que você achar que de uma hora para outra você vai ter resultados grandes. Então, eu foco muito nisso, em como a gente pode, o que a gente pode fazer para cada dia ficar 1% melhor. Melhorar 1% em alguma coisa. E até é legal um livro que eu comecei a ler aí, que é o Chama Hábitos Atômicos, e ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que de quão importante é você fazer esses ajustes na rotina, fazer esses ajustes nos seus próprios processos para você melhorar um pouquinho, melhora um pouquinho, tá? Só que muita gente fica parada, travada, né? Então, eu vou tentar ajudar você que às vezes fica paralisado, né? Porque eu entendo que, como eu falei, tem uma questão mental, tem uma questão emocional e tem uma questão prática em si, tá? Só que quando a pessoa tem muito medo de errar, eu percebo que ela pode cometer alguns erros. Que erros são esses para quem tem medo de errar e que trava, que fica paralisado? Primeira coisa, primeiro grande erro, esse erro é fatal, é a pessoa comparar o estágio que ela está, né, ou comparar o resultado que ela tem hoje com o resultado de alguém que faz aquilo há muito tempo. Então, toda vez que você compara, eu comecei a fazer alguma coisa, eu comecei a fazer uma escova, eu comecei a fazer um corte de cabelo, aí ela olha para o resultado de quem fez, sei lá, quantas horas aquilo.
e ela fala assim, mas meu resultado não é tão bom. Mas é lógico que ele não é tão bom. Não tem como ele ser, né? Então, ela fica alimentando um ciclo vicioso de comparar, né? Vamos colocar assim, comparar laranja com mamão. Ela está comparando frutas diferentes. Enquanto ela é iniciante, os resultados que ela tem são X. Quem repete, como eu falei, vai fazendo a melhoria do processo, vai ter 10 vezes X, vai ter 100 vezes X. Aí a pessoa olha para aquilo e ela fala assim, meu resultado não é igual. Aí ela para, ela trava. Percebe como eu falei? Ó, tem uma questão de mindset aí muito forte, tem uma questão de mentalidade muito forte. A forma como ela pensa faz com que ela dê de cara com um muro, né? E esse muro está literalmente dentro, né? Dentro da forma como ela pensa, né? Ela vai colocando as limitações na cabeça dela. E o segundo erro que eu entendo, né? Que as pessoas cometem quando elas percebem, ou se elas percebem que tem medo de errar, é que elas acham que elas só têm uma chance de acertar. Que tem que fazer tudo perfeito, que tem que sair tudo incrível na primeira vez. Então é o caso do segundo oleiro, do exemplo que eu dei. Quando a pessoa fala assim, ó, eu nunca mexi no cabelo, nunca mexi no cabelo. Eu tenho 30 dias para fazer a melhor escova que eu puder fazer. A pessoa olha para o cabelo e fala assim, tá, por onde eu começo? Antes de eu começar, deixa eu pegar aqui o cabelo e fica lá. Ela demora horrores para começar a colocar a mão na massa. E isso é algo que eu tive que mudar e eu luto para mudar também. Porque essa vontade de fazer a coisa acontecer de uma forma perfeita é um grande erro, é um grande obstáculo para vencer o medo de errar. É lógico que, assim, a gente está falando de um perfeccionismo que trava, tá? Então, esse perfeccionismo, ele é o segundo erro. Só que, ao mesmo tempo, você não pode errar, não cometer o terceiro erro, né? Você não pode errar, ótimo, né? Só que, assim, você deve evitar. Eu não pode, também é uma palavra, essa coisa de não pode. O terceiro ponto que eu entendo que atrapalha a pessoa a vencer o medo de errar é ela achar que é simplesmente fazer. Então, ela não tem clareza nenhuma, ela sai fazendo. Então, o segundo erro, eu entendo que é o excesso de perfeccionismo, o excesso de vontade de querer fazer tudo certo na primeira vez. E, em contrapartida, a gente tem também a pessoa que simplesmente sai fazendo. Eu até estava conversando esses dias com o Fagner, que trabalha comigo, e a gente estava entendendo isso, né? Ele falou assim, nossa, é impressionante como as pessoas, muitas pessoas nessa área, né, trabalham com cabelo, eles simplesmente saem fazendo. Eles não estão nem pensando muito, vai lá e já se joga e faz, né? É um excesso, né, de ousadia aí, que é algo também que acaba levando a cometer vários, eu que chamo de erros crassos, né? Então, quando a pessoa erra feio, é porque ela não parou para minimamente observar aquilo que ela teria que fazer, tá? Então, vamos entender o seguinte. Eu vejo 3 problemas quando a pessoa quer enfrentar o medo de errar. Ela fica comparando o que ela tem de resultado com alguém que já faz demais aquilo, ou ela trava porque ela acha que tem só uma chance para fazer tudo certo, que é o caso do oleiro que levou 30 dias para fazer um vaso. E tem o terceiro ponto que ela, tá bom, então eu tenho que vencer o medo de errar, então eu vou sair fazendo, né? Então ela sai fazendo, só que aí, por ela não ter planejado minimamente, não ter observado minimamente o que ela poderia fazer antes, aí ela quebra a cara.
E quando ela quebra a cara feio, ela alimenta o medo de errar, porque ela errou feio. E na verdade, essa história de medo de errar tá ligado a gente não querer se sentir, a gente não querer sentir vergonha, não querer sentir-se humilhados, ou a gente não querer que os outros percebam, entre aspas, uma fraqueza, né? Então, lembra que eu falei no começo? Olha só, você tem a questão de mentalidade, você tem a questão do sentimento, né? E a gente tem a questão da falta de prática em si. Mas essa parte emocional, ela é, inclusive, a grande, vamos dizer assim, a grande jaula, né, que prende a gente. A gente fica com muitas questões inconscientes, muitas emoções que são sabotadoras, e isso faz com que a gente pare e não evolua, tá? Enfim, a parte emocional, até se vocês quiserem, um dia eu tento explicar um pouco mais isso para vocês, mas eu vejo assim que é muito importante. Desde 2014, eu comecei esse processo de autodesenvolvimento, de tratar tratar as questões inconscientes. Isso daí dá muito pano para manga, mas eu aconselho fortemente que você também busque esse caminho aí de evolução emocional, porque você pode estar lidando com essa trava que está no seu inconsciente, tá? Bom, então, beleza, Luma, você me explicou aí que muita gente desiste de aprender a escovar porque porque tem medo de errar, assim, absurdo, que faz ela paralisar. Mas beleza, como é que eu faço para vencer? Porque o jeito errado de vencer isso é comparando, tendo excesso de preocupação para começar, ou ainda começar de qualquer jeito, porque aí erra mais, né? Então, como é que eu faço para vencer esse medo? Primeiro foco, né? O primeiro ponto aqui é você perceber a sua evolução. Foca na sua evolução. Então, encontre alguma forma de você registrar o momento inicial e comparar o quanto que você evoluiu hoje. Então, quando a gente está trabalhando com cabelos, a gente tem essa forma, uma das formas, que é a gente registrar o antes e depois. Então, você vai lá, vai fazer uma prática de escovação, aí você bate uma foto. Então, no dia tal, você pegou o cabelinho e se propôs a fazer uma escovação lisa ou uma escovação ondulada, e aí você bateu uma foto. Essa foto, a pessoa muitas vezes ela fala assim: ah, não ficou feio, não ficou do jeito que eu queria, e ela pega e simplesmente não tira a foto. Mas tirar essa foto é fundamental para você fazer isso, para você perceber evolução. Então, você vai olhar e vai falar assim: nossa, olha o resultado que eu deixei depois da escovação. Realmente não é um resultado que me agradou, mas deixa registrado, porque em algum momento você pega esse trabalho, né, ou, né, colocando, né, na comparação que eu fiz, pega esse vasinho, o primeiro vaso, o vaso do dia 1, olha para ele e fala assim: ok, entendi. Aí você vai para o vaso 2, né, vai para o dia 2, para a escovação do dia 2, e você já consegue perceber o que você pode fazer de diferente para melhorar. Então, forma de resolver isso, né, forma de vencer medo de errar, é você entender que é um processo e que você tem que focar na sua evolução. Por exemplo, é o que eu faço com os meus alunos. Eu falo para eles: ó, vocês têm lá as atividades, e uma delas você tem que praticar, você tem que pegar e fazer lá os cabelos e tirar foto de antes e depois. A minha intenção é essa, é fazer a pessoa entender que o processo dela está começando e que ela precisa registrar de alguma forma o ponto inicial, porque a cada passo que é dado,
a gente percebe uma evolução. Às vezes a pessoa evolui um pouquinho, mas às vezes a evolução é mais inclinada, né? Ela consegue ascender mais rápido. Então, para vencer esse medo que trava muita gente, que é o medo de errar, você tem que entender que você tem que focar em evolução. Você não tem que focar em conquistar resultados de uma hora para outra, virar chave. Essa virada de chave, ela é um acúmulo de várias coisas, né? Entendendo que eu falei, ó, tem a questão da mentalidade, tem a questão emocional e tem a questão em si de praticar. Até o segundo ponto que eu acho fundamental para você vencer o medo de errar é você buscar condições, né? Procurar um ambiente ou de alguma forma gerar um ambiente. Você pode gerar um ambiente que tenha menos pressão para você aprender. O que eu quero dizer com isso? Aprender escovando o cabelo da cliente direto, tipo assim, arranjei um trabalho como freelancer e vou aprender lá vou atender de sexta e sábado e eu vou lá me jogar no trabalho para eu aprender. Isso daí é muito perigoso. Até por isso que eu falo pro pessoal, ó, se possível, compra a boneca para você praticar, tá? Compra uma boneca, compra um tripé para você ter a prática num ambiente de menor pressão. Para você ter a prática, para você conseguir perceber o que você está evoluindo num ambiente mais tranquilo, né? Mais sereno. O pessoal que trabalha aqui comigo escovou muita boneca. Então era assim, às vezes até era engraçado, né? Porque eu olhava assim, tava aquele calor na parte lá que é o nosso estoque, e tava quentinho lá, e o pessoal estava enfrentando o calor, o desconforto, porque estava lá na boneca praticando. Então, assim, se você se permite, se você se programa, se organiza para você praticar num ambiente de menor pressão, um ambiente mais seguro e não na cabeça da cliente, você tende a gerar mais autoconfiança por conta da repetição. Então, toda vez que a gente fala assim, até esses dias eu estava conversando com outra pessoa, eu falei assim, não tem esse medo de errar, Eu tenho, só que não é questão de isenção de medo, você não zerar medo, é você aprender que você precisa lá, faz um pouco, observa, melhora, faz um pouco, observa, melhora, para você conseguir evolução, tá? Mas de preferência sempre começando essa prática num ambiente mais controlado, num ambiente de menor pressão, tá? Então, olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês fazerem, inclusive, tá? Entendendo que a gente tem que ter o foco na evolução e a gente tem que ter um momento de aprendizagem, num ambiente tranquilo, mais sereno, para você conseguir evoluir. Então, vou dar o exemplo aqui do que você pode fazer. E até estava lembrando também de quando eu fiz a faculdade, o professor passou um exercício lá que era de corte de cabelo, que era para cortar jornal. Foi engraçado até, porque assim, eles passaram o exercício e falaram, vai lá praticar. E teve um dia que eu lembro que eu estava praticando de cortar esse jornal. Eu fiquei com muita dor aqui no braço. Eu lembro de sentir esse desconforto de praticar. Só que eu estava lá num ambiente bem seguro, eu estava cortando jornal. Só que aquele exercício era importante para o que eu estava me propondo a fazer, né? Então, assim, se você tem esse intuito de falar, olha, eu quero me livrar disso, eu quero melhorar essa questão de escovação, eu quero atender, porque você tem que se dispor, a pagar o preço, né, a estudar. Falta muito isso na classe, né? Estudar cabelo, estudar prática, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Então, vamos pegar, por exemplo,
esse movimento de polimento, uma pessoa também mandou esses dias uma mensagem falando: ah, minha escova não fica com brilho, né? Minha escova não fica com brilho. Então ela vai para a ação, né? Ela vai para o atendimento e ela sabe que ela tem a deficiência, mas ela fica toda vez com medo de errar. Só que como é que você faz para vencer isso? Aí entra a parte da técnica em si. Você vai ter que fazer o quê? Movimento, ó. Ó o movimento de polimento aqui, ó. Você tem que treinar esse domínio de você fazer um polimento na fibra. Você não precisa nem do secador. Por quê? Você tem que pegar o jeito, né? Pegar a habilidade de usar a escova, de fazer o que a gente chama de rolamento, né? Você vai rolando, né? Ó. Então, pega a boneca ou a mecha de cabelo e faz só o polimento. E é legal até colocar aqui, deixa eu consigo colocar a boneca aqui. Porque, por exemplo, ó, o cabelo vai caindo. Então, a pessoa tem que pegar e ficar colocando, posicionando. Ó, faz o polimento um pouquinho mais para cima. Ó. Então, faço um pouquinho mais para cima. Desço. Faço o polimento de novo, um pouquinho mais para cima. Desço. Então, pega a técnica que você aprende e vai lá e pratica num ambiente seguro. Aí você fala assim, nossa, eu não consigo fazer tão rápido, né? Mas aí, conforme você vai fazendo, aí você vai perceber, ó. Ah, então eu já consigo fazer o polimento mais rapidinho. Então, isso é uma conquista, pouco a pouco. Você tem que prestar atenção nas suas pequenas conquistas. Muita gente também não entende isso aqui, ó. Que eu falo que é o movimento da apertadinha. Então, ó, faz e, ó, enquanto no polimento eu fico rolando a escova, aqui eu prendo ela, percebo que eu tenho um pouco mais de aderência, né? Que ele tá um pouco mais tracionado o cabelo, ó. Deixa eu fazer aqui. Ó, eu volto aqui. Aí eu faço um giro de punho, aperto, ó. Então eu aperto. Então, apertadinha. Aperto, ó. Tem o cabelo bem alinhado. Ele tá bem certinho aqui na base da minha escova, né? A ponta tá bem alinhada aqui na base da escova. Aí eu volto, vou gerando um pouco mais de tração e aperto. Então, faz um bom polimento, faz um bom treino de polimento, faz um bom treino de apertadinha, porque aí na próxima vez que você for para a ação, a próxima vez que você for fazer uma escovação, você já vai estar muito mais segura, você já vai ter muito mais inteligência no movimento que você faz, até o ponto que fica assim, ó, você tá lá, tá fazendo, né, sem perceber, assim, você consegue conversar com a cliente, você consegue entender o que ela precisa e você tá lá de boa, ó, só trabalhando aqui, ó, não precisa nem ver. Por quê? Você vai chegar no momento que é uma repetição, é uma compreensão do que você está fazendo que você consegue fazer com facilidade, tá? Então, medo de errar. Como é que você vence o medo de errar? Foca em evolução. Você tem que encontrar uma forma de registrar aquilo que você está fazendo no momento inicial e ir acompanhando para ver o quanto que você evoluiu. Agora, dá para você focar em evolução quando você está na pressão, quando você está num ambiente que você não se sente confortável, que você está se sentindo inclusive ameaçado, que é, por exemplo, não tenho nada de conhecimento, não tenho segurança e vou lá atender num salão, né? E eu vejo que a cliente está com a cara amarrada porque eu estou demorando, porque, enfim, esse ambiente de pressão não é bom para aprender. Então você tem que buscar um momento, né? E eu sugeri para vocês aí por exemplo, comprar uma boneca para treinar. Faz o treino do movimento, polimento, faz o treino do movimento da apertadinha. Né? Muita gente falou para mim que a escova melhorou depois que entendeu o movimento da apertadinha. E aí você vai treinando e vai focando na sua evolução, tá? Eu fiz um planinho aqui para vocês, um planinho para vocês começarem a vencer esse medo de errar hoje. Então eu fiz um plano de 5 passos aqui para vocês, ó. Então, um plano para você vencer o medo de errar, que está te impedindo de trabalhar com o cabelo, está te impedindo
de chegar na escovação perfeita? Primeiro, você tem que identificar qual é a sua maior dificuldade. Eu dei o exemplo da pessoa que percebia a falta de brilho na escovação dela. Falta de brilho está muito relacionado a polimento, né? Então, por exemplo, falta brilho, é isso que eu quero melhorar. Então, o primeiro passo, identificar. Identificou? Beleza. Segundo passo, vai lá e procura alguma forma de você mensurar ou você registrar qual que é o ponto inicial, de onde você está saindo, né? Então, hoje, como é que é a foto, né? Como é que é o registro do que eu sei fazer hoje? Literalmente, você pode bater uma foto, tá? Aí você, beleza, mensurou, registrou seu nível de habilidade. Aí você vai o quê? Buscar um momento e um ambiente para você praticar. O quarto passo é você, praticar. Igual eu falei, eu pratiquei até doer o braço, e vou lá e corta, e vai lá e repete. Pratica o quanto você puder praticar, tá? E o quinto passo é você comparar a sua habilidade pós-prática com a habilidade inicial. É simples assim, né? Toda vez que você se encontrar com essa questão de medo de errar, você entenda que é um processo, tá? Entenda que é um processo. Até cada desafio que eu acabo me metendo, né? Acho que é muito assim, eu vou caçando as coisas, as loucuras. O meu marido, coitado do meu marido também, ele sofre, viu? Porque eu falo assim, nossa, mas eu me meti numa tão complicada que eu vou ter que fazer, ter que entregar, vou ter que fazer assim, tá. Eu mesma também, como eu falei para vocês, eu sei o que é isso, mas eu não fico travada, né? Eu tento me mexer um pouco, avançar um pouco a cada momento, porque eu sei que o foco é na evolução. Então, muitas vezes a situação é essa. Também sei o que é você se sentir assim. Só que não fica parado, não se permita ficar travado, tá? E para você vencer o medo, né? A minha sugestão são 5 passos aqui para você conseguir vencer esse medo de errar. Primeiro, identificar qual é a maior dificuldade que você tem hoje na sua escovação, por exemplo. Identifica qual que é o maior problema da minha escovação. Segundo momento, você cria uma forma de mensurar. A escovação, por exemplo, dá para tirar foto, tá? Dá para tirar foto, é uma possibilidade. Mas outra coisa que as pessoas também têm dificuldade na escovação, que é o tempo, por exemplo. O tempo é mensurável. Quanto tempo eu levo para fazer um cabelo X, né? Então, eu identifiquei. O segundo passo foi a forma, mensurei, né? Eu tirei um registro, fiz um registro do ponto inicial que eu estou hoje. Aí você vai criar um momento e um ambiente para você trabalhar aquela habilidade. Então, pode ser um dia na semana específico, um horário específico, mas você vai criar esse ambiente. O quarto passo é você, de fato, ir lá praticar. E quinto passo é você comparar a sua habilidade de antes e depois de você ter feito essa prática, beleza? Comparação é um negócio que, né, é muito, muito comum do ser humano. Toda vez que eu me pego comparando com alguém assim, eu falo assim, mas peraí, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô olhando para o resultado da pessoa? Não sei o que ela fez para chegar naquilo, né? Então, mas é frequente, acontece. A gente tem essa coisa da comparação, né? Mas eu quero saber de vocês, qual que é, na sua opinião, o maior erro que você faz, que alimenta essa coisa de ficar parado, de ter esse medo de errar, que te paralisa, que te frustra, né? É essa questão de comparar, achar que você vai acertar de primeira, ou você não ter clareza, sair fazendo e erra feio. O jeito certo de você vencer esse medo, o jeito errado de você vencer esse medo, muita gente erra, né? Como eu falei, em comparação, erra em acreditar que vai fazer a escova perfeita uma única vez que faz, já chega lá e já sei fazer e acha que vai arrasar. Ou estuda muita teoria e vai lá e fala assim, não, eu sei de tudo sobre escovação, tudo.
Aí chega lá na prática, não tem, né, essa questão de experiência, né? E pode ser também algo que tem muita gente que se joga, se lança, faz e dá muito errado, aí ela recua, ela grava na cabeça dela de que ela tentar é algo ruim porque ela errou feio, né? Eu quero saber de vocês o que é que acontece, se isso faz parte aí do seu dia a dia, se você se compara, se você faz se joga de qualquer jeito, ou ainda você não se joga e nunca se joga, né? Tem essa também. Então, é isso, meu povo. Muito obrigada pelo carinho, pela paciência de vocês aqui, pelo tempo de vocês. Um beijo, um ótimo dia, uma ótima terça-feira para vocês e me foi!